A decisão do ministro Flávio Dino pode afetar a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A medida estabelece que qualquer lei ou ordem com origem em outro país não tem aplicação automática aqui no Brasil. Mais tarde, a Embaixada dos Estados Unidos voltou a atacar Alexandre de Moraes e chamou o ministro do STF de tóxico. Vamos a Brasília, o João Pedro Melo tem mais detalhes. Bom dia para você, João Pedro. Bem-vindo de volta, JP. A gente sentiu sua falta, garoto. Estamos aqui, minha gente. Bom dia pra vocês, bom dia a todos que estão nos acompanhando. 15 diazinhos de férias pra dar uma descansada, mas estamos de volta em meio ao noticiário, principalmente essa informação, de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que decisões judiciais e leis estrangeiras não podem produzir efeitos aqui no Brasil sem uma análise prévia, e com isso ficam então proibidas as restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros, isso por parte de empregados ou outros órgãos que operam aqui no Brasil. Nessa decisão, o que Dino determinou? Que nenhuma lei, decisão judicial ou ordem executiva estrangeira pode produzir efeitos automáticos no Brasil sem que passe por algum órgão judicial competente brasileiro. O ministro estava analisando uma ação aberta pelo Instituto Brasileiro de Mineração, que acionou o STF exatamente contra municípios brasileiros que abriram ações diretamente na Justiça do Reino Unido. Esses casos ocorreram contra mineradoras britânicas, por exemplo. Ainda segundo Flávio Dino, qualquer violação dessa determinação constitui uma ofensa à soberania nacional, e essa decisão foi apresentada no momento em que os Estados Unidos, ou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe um tarifaço contra o Brasil e sanções também a ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, como no caso da Lei Magnitsky. Essa legislação determina sanções econômicas contra violadores de direitos humanos, e Trump está acusando Moraes de impedir a liberdade de expressão e promover uma espécie de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. Bom, o que a gente teve de repercussão dessa decisão? Ontem, alguns analistas disseram que essa decisão de Dino, de fato, ajuda o ministro Alexandre de Moraes, mas os bancos não ficam livres de sofrer uma possível punição dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky. Com isso, segundo a análise também da Procuradoria-Geral da República, os bancos vão ter que escolher um caminho entre obedecer o que diz Dino ou sancionar Alexandre de Moraes, já que podem ser punidos caso não comprovem ali algum tipo de conta no exterior do ministro com dólares, ou seja, com valores em moeda americana. Aqui no Brasil não há risco, porque os bancos não precisam provar de fato para os Estados Unidos que o ministro guarda ou não guarda dinheiro americano nessas contas, nessas poupanças, Mas é claro, uma situação delicada e que vai depender aí de uma escolha de cada uma das instituições financeiras. Essa aplicação da Lei Magnitsky, que foi criada no governo Obama para punir terroristas e pessoas que atacam os direitos humanos. Então, esse foi, digamos, a boa intenção, se é que há uma boa intenção de uma lei que tem alcance global, cuja aplicação depende de um único país. Mas, digamos que a intenção tenha sido essa. Durante algum tempo, ela de fato foi usada para sancionar pessoas que atacavam de alguma maneira os direitos humanos, criminosos de guerra, terroristas, quem cometia crime contra o sistema financeiro, por isso a paralisação dos negócios com o sistema bancário. Ocorre que Donald Trump está usando essa lei por uma razão meramente política. Vem cá, cadê a Lei Magnitsky contra o ditador da Arábia Saudita que mandou assassinar, esquartejar e derreter em ácido o corpo de um jornalista crítico do governo da Arábia Saudita, um jornalista americano que foi assassinado ali no consulado de Istambul? Cadê a Lei Magnitsky contra Netanyahu? Benjamin Netanyahu, que está promovendo um genocídio. Vem cá, esses caras estão agindo de acordo com a lei internacional e de acordo com aquilo que é belo e justo, segundo os Estados Unidos, mas o Alexandre de Moraes não. Esse sim, esse está atacando os direitos humanos, esse é um carniceiro que precisa ser parado. Chega a ser ridícula a defesa de alguns políticos desse absurdo que está sendo feito, não contra um indivíduo e nem contra um dos poderes constituídos do Brasil, mas contra a própria soberania brasileira. Isso é indefensável e vai ficar só o STF fazendo a defesa da soberania do país. Cadê o executivo? Cadê o Congresso? Todo mundo acoelhado
né? Os partidos mais conservadores têm medo de criticar Donald Trump por esse ataque covarde, criminoso que está fazendo contra o Brasil. Vai ficar só o STF nessa trincheira? Essa decisão, alguém pode dizer que ela é casuística, né? Porque o Dino foi lá e pegou um caso que estava parado, que acabava se encaixando nesta situação, né? E digamos que transformou ali um limão numa limonada. Mas pelo menos o STF está ocupando esse vácuo que está sendo deixado pelo Executivo. O Lula fica mais no palanque do que de fato negociando, do que de fato tentando amenizar a situação do país, e o Congresso está completamente parado, atabalhoado, né? Apalermado com tudo isso que está acontecendo, incapaz de tomar alguma medida para proteger o país. Ô, cara, a Europa, né, percebendo o espírito dos tempos, aprovou leis, né, dentro da União Europeia que protegem os países desse tipo de medida arbitrária. Por exemplo, sanções econômicas. Vamos dizer que os Estados Unidos decidam punir os países que mantenham relações comerciais com o Irã, por exemplo. A Europa tem leis para proteger os seus países, as suas nações, desse tipo de arbitrariedade que venha do país mais rico do mundo. O Brasil precisa se defender de novas maneiras contra novas ameaças. Isso que está acontecendo jamais havia acontecido. A gente não tem mecanismos para nos proteger dessa arbitrariedade criminosa de Donald Trump. Precisamos criá-los, mas para criá-los precisamos de um legislativo que se mexa, e o nosso não está se mexendo. É possível criticar a decisão do Dino por ser uma decisão supostamente casuística? É, mas pelo menos o STF está levantando algum escudo para proteger a nossa soberania. Coisa que os demais poderes não estão fazendo. E é um absurdo que isso encontre, inclusive, apoio aqui no Brasil desses traidores, desses entreguistas. Um ouvinte aqui falou uma coisa que é muito verdade, Débora. Se Eduardo Bolsonaro fosse um deputado americano que tivesse num outro país trabalhando contra os Estados Unidos como ele está trabalhando contra o Brasil, esse cara seria condenado à morte. Ele estaria fazendo algo muito mais grave do que fez o Edward Snowden, por exemplo, que se pisar nos Estados Unidos vai ter que cumprir prisão perpétua. Esse cara seria condenado à morte. E está sendo aplaudido por muita gente aqui no Brasil. E diz que vem mais. Tem mais, JP? Não, JP, só relembrando, né? Essa decisão ela foi tomada com base no julgamento da tragédia de Mariana, né? Isso. Essa decisão do Flávio Dino, sim. Uhum. Bom, Mariana ou Brumadinho? Mariana, né? Foi porque cidades começaram a contratar advogados estrangeiros. BHP. Isso, é, né? Isso aí. O JP vai continuar com a gente, mas assim, só seguindo aqui no tema, antes, em entrevista ao jornal The Washington Post, Alexandre de Moraes disse que não pretende recuar nem 1 milímetro nas decisões tomadas no processo sobre a tentativa de golpe. O ministro do STF afirmou o seguinte nessa entrevista: faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado. Quem deve ser absolvido será absolvido. A gente tem agora aqui a opinião, a análise do cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, diz que a entrevista de Alexandre de Moraes é mais do mesmo. Segundo Fernando Schiller, essa entrevista tenta reforçar uma narrativa que não se reflete nas ações do ministro. Tem toda uma pompa ali, então não vamos recuar, alguém ali compara ele ao Darth Vader, então tem toda uma imagem, assim, o homem decidido, o homem resoluto, o guardião da democracia, mas na verdade tudo isso é uma grande narrativa, não há grande novidade nisso, muita retórica, e o triste é que a gente continua na mesma batida, já faz quase 3 anos da última eleição presidencial e a gente continua salvando a democracia às custas da própria democracia.